Vivemos em um tempo em que o maior ruído não vem da cidade, das notificações ou das manchetes barulhentas. O verdadeiro alvoroço habita dentro da cabeça. Mesmo quando tudo ao redor está em silêncio, há uma inquietação que consome por dentro. Pensamentos que não cessam, preocupações que se repetem como um eco e uma ansiedade silenciosa que se esconde nos pequenos intervalos entre um compromisso e outro. Essa prisão sem grades, que aprisiona mesmo com as portas abertas, é a mente inquieta, e ela pode ser a mais opressora das celas. Mas o estoicismo, com sua clareza milenar, aponta para uma saída. Imagine alguém de 37 anos, bem-sucedido em sua área, com uma rotina aparentemente sob controle. Por fora, tudo parece estar em harmonia, mas dentro há uma guerra. Ele se deita cansado, mas não consegue dormir. A mente não desliga. No dia seguinte, acorda exausto, mesmo tendo passado 8 horas deitado. E por que isso acontece? Porque o verdadeiro cansaço não vem do que fazemos, mas do que pensamos sem parar. Epicteto já alertava: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. A mente inquieta é justamente isso, uma sequência de interpretações que se transformam em tormento. O primeiro passo para entender essa prisão mental é perceber que ela é construída por nós mesmos, ainda que inconscientemente. Quando não aprendemos a lidar com os pensamentos, eles se multiplicam desordenadamente, como folhas ao vento. O cérebro é uma ferramenta incrível, mas sem direção. Vira um gerador infinito de cenários negativos, lembranças dolorosas e preocupações futuras. O problema não está em pensar, está em não saber parar de pensar. Muitos acreditam que a liberdade vem de fazer o que quiser, de viver sem amarras. Mas a verdadeira liberdade começa quando você aprende a silenciar o que está dentro. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu certa vez: a alma fica tingida com a cor de seus pensamentos. Se tudo que passa pela sua mente são medos, críticas e incertezas, o seu mundo será pintado com tons escuros. E isso não é metáfora. Nosso humor, nossas decisões e até nossa saúde física são afetados pela inquietação mental. O estoicismo ensina o conceito de ataraxia, uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Não é ausência de dor ou desafio, mas uma serenidade conquistada pela forma como lidamos com eles. Um estoico não busca eliminar todos os problemas da vida. Ele aprende a reagir com lucidez a cada situação. É por isso que o estoico moderno não é frio, mas firme. Ele pode estar cercado de caos, mas ainda assim respira fundo, observa e age com calma. Isso não é indiferença, é domínio de si. A mente inquieta quer controle. Ela quer prever, organizar, corrigir, antecipar tudo. Mas a vida, como sabemos, é imprevisível. Por isso, o estoico pratica diariamente a aceitação do que foge do seu alcance. Ele se concentra na única coisa que sempre pode controlar: suas ações e reações. Isso é libertador. Não significa ser passivo, mas reconhecer onde vale a pena investir energia. A mente sossega quando deixamos de tentar mudar o que é imutável. É curioso perceber como pequenas atitudes cotidianas alimentam a inquietação. Rolamos a tela do celular compulsivamente, consumimos notícias que nos colocam em estado de alerta constante. Comparamos nossa vida com versões editadas da vida alheia. Sem perceber, estamos nos mantendo em um estado permanente de vigília. E depois nos perguntamos por que estamos exaustos mesmo nos dias leves. É porque estamos mentalmente sobrecarregados. A mente precisa de pausas, mas não sabe mais como descansar. E é aí que entra a prática da atenção estoica. Ser estoico não é fugir das emoções, é saber enxergá-las com clareza. Quando você sente medo, raiva ou frustração, o estoico em você não tenta suprimir esses sentimentos. Ele observa, nomeia e decide se deve ou não agir com base neles. Isso dá um senso de controle que acalma a mente. Quando não reagimos no impulso, damos espaço para o silêncio interior e é nele que mora a verdadeira força. Portanto, se você sente que está sempre com a cabeça cheia,
se dorme pensando e acorda mais cansado do que foi deitar, talvez o que você precise não seja de mais conteúdo, mais metas ou mais produtividade. Talvez o que você precise seja exatamente o contrário: menos ruído, menos reatividade, menos ocupação mental. O estoicismo não vai tirar os desafios da sua vida, mas vai te ensinar a passar por eles sem ser arrastado pela correnteza dos pensamentos incontroláveis. O mundo lá fora pode estar caótico, mas o verdadeiro campo de batalha está aqui dentro. Quando você aprende a dominar a si mesmo, a inquietação perde força, e é aí que a prisão se transforma em espaço, e o espaço vira liberdade. A inquietação mental não nasce do nada. Ela é alimentada dia após dia, como uma fogueira que nunca se apaga, porque seguimos jogando lenha, mesmo sem perceber. Cada notificação que interrompe seu silêncio, cada preocupação com o que ainda nem aconteceu, cada comparação com vidas irreais nas redes sociais. Tudo isso constrói o tumulto dentro da sua cabeça. E o mais perigoso é que nos acostumamos com esse barulho. Ele vira nosso normal. Mas o fato de algo ser comum não o torna saudável. Vamos imaginar outra situação, desta vez com uma mulher de 42 anos chamada Mariana. Ela tem uma vida aparentemente plena, boa relação com os filhos, trabalha como consultora autônoma, mora em um lugar calmo. Mas Mariana sente constantemente uma inquietação que ela não sabe explicar. É como se houvesse sempre algo pendente, mesmo quando tudo parece resolvido. Ela tenta relaxar assistindo a séries ou ouvindo música, mas a sensação de desconforto mental não passa. O pensamento salta de uma coisa para outra: contas, saúde, futuro, passado, escolhas, oportunidades perdidas. Mariana não vive o agora, ela habita o e se. É exatamente contra essa armadilha que o estoicismo propõe um antídoto simples, porém profundo: o domínio da atenção. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, o que nos atormenta não são os eventos em si, mas a maneira como os antecipamos ou prolongamos dentro de nossas cabeças. Mariana não precisa eliminar seus pensamentos, ela precisa treiná-los, e isso se faz com prática. Um dos exercícios mais poderosos vem de Marco Aurélio, que escrevia todos os dias em seu diário. Não para se vangloriar ou acumular ideias, mas para se lembrar do que realmente importa. A escrita diária é uma âncora para a mente. Quando você escreve seus medos, suas dúvidas, suas expectativas, algo curioso acontece. O pensamento, que parecia monstruoso e sem forma, se transforma em palavras concretas, e palavras escritas têm limites. A mente, por outro lado, não conhece fronteiras. Esse é o primeiro passo para a libertação. Outro recurso estoico fundamental é o praemeditatio malorum, a premeditação dos males. A ideia é simples. Ao invés de fugir da possibilidade de que algo ruim aconteça, o estoico a contempla de forma racional. Ele visualiza, por exemplo, que pode perder o emprego, que uma viagem pode ser cancelada, que alguém pode decepcioná-lo. Isso não é pessimismo, é preparação. Quando enfrentamos o medo de frente com clareza, ele perde o poder de nos dominar em silêncio. É o oposto da inquietação crônica, que muitas vezes nasce de um medo que não sabemos nomear. Além disso, os estoicos valorizavam a simplicidade voluntária. Isso significa fazer escolhas conscientes que reduzam o excesso em nossas vidas. Não estamos falando de virar monge ou abandonar a tecnologia. Trata-se de aprender a reconhecer o que nos sobrecarrega. Muitas vezes, é o excesso de opções que nos paralisa. Quando você define claramente o que é essencial, sua mente respira. A inquietação gosta de terreno fértil, e o terreno fértil dela é o acúmulo de tarefas, de objetos, de expectativas, de desejos. A paz nasce da escolha de menos. Um outro exercício poderoso é o da dicotomia do controle. Essa é uma das colunas centrais do estoicismo. Em poucas palavras, existem coisas que estão sob seu controle e outras que não estão. E o seu sofrimento será diretamente proporcional ao seu apego às coisas que não pode controlar. Repetir mentalmente esse princípio como um lembrete diário
é como colocar um freio na mente inquieta. Sempre que o pensamento fugir para o futuro ou se prender ao passado, repita: isso está sob meu controle? Sim ou não? Se a resposta for não, então solte. Se for sim, então haja. Essa clareza reduz a confusão interna. Mas talvez a prática mais transformadora de todas seja o uso consciente do presente. Porque a mente inquieta vive em dois lugares, no que já foi ou no que ainda não chegou. O estoico, por outro lado, retorna sempre ao agora. Ele não se anestesia com distrações. Ele encara o presente com presença. Isso exige treino. Comece com uma xícara de chá. Sinta o sabor. Escute os sons ao redor. Respire com intenção. O agora tem um poder que o futuro nunca terá. Ele é real. E a mente se acalma quando se ancora na realidade. Se você está até aqui nesse vídeo, é porque reconhece que a inquietação mental não pode mais ser ignorada. E isso, por si só, já é um sinal de força. A maior prisão é aquela que nem percebemos que estamos dentro. Mas, ao nomeá-la, damos o primeiro passo para sair. Não importa se você está começando agora ou se já tenta há anos encontrar mais serenidade. A filosofia estoica está aqui como uma ferramenta, não como um julgamento. Ela não exige perfeição, apenas prática. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu quero te fazer um convite sincero. Se inscreve aqui no canal, mas não por obrigação ou hábito. Se inscreve como um compromisso consigo mesmo. Um gesto simples que diz: eu escolho alimentar minha mente com o que me fortalece. E já que estamos em um espaço de reflexão profunda, me conta nos comentários uma coisa. Qual pensamento te visita com frequência e você gostaria de aprender a soltar? Seja sincero, sem medo. Talvez sua resposta ajude alguém que está lendo. E quem sabe alguém comente algo que te traga um novo ponto de vista. Vamos fazer desses comentários um espaço de cura e clareza. Sem julgamentos, só trocas verdadeiras. Talvez a maior revolução que um ser humano possa viver hoje não seja conquistar mais coisas, subir mais degraus ou acumular novos títulos. Talvez a maior revolução seja silenciar. Sim, silenciar. Porque em um mundo em que tudo nos empurra para fora, mais distrações, mais ruído, mais estímulos, voltar-se para dentro virou um ato de coragem. E esse silêncio não é vazio. Ele é uma escolha consciente, um espaço fértil onde brotam a clareza, a força e o discernimento. O silêncio de que falamos aqui não é ausência de som, mas ausência de ruído interno desnecessário. É aquele momento em que você para, observa o que está sentindo e escolhe não reagir imediatamente. É quando você se recusa a ser refém do impulso, da ansiedade ou da opinião alheia. O estoico moderno não é alguém gelado ou apático. Ele é alguém que aprendeu a distinguir o que é ruído do que é essência. Epicteto dizia: a liberdade é o único bem que depende de nós. E essa liberdade começa na mente. Quando você se liberta da necessidade de estar certo, da urgência de responder tudo, da compulsão por agradar ou se justificar, você sente algo novo: leveza. A leveza não de quem foge, mas de quem solta o peso que nunca deveria ter carregado. A mente inquieta sempre acredita que há algo a fazer, algo a resolver, algo que falta. Mas a mente serena reconhece que, muitas vezes, o melhor é simplesmente estar. Vamos voltar à história da Mariana. Após meses lidando com essa inquietação constante, ela começou a praticar algo aparentemente banal: pausas conscientes. Antes de abrir o celular pela manhã, ela respirava 3 vezes. Antes de responder uma mensagem, observava seus pensamentos por 10 segundos. E antes de dormir, escrevia 3 coisas pelas quais era grata. Não mudou sua profissão, nem sua rotina drasticamente, mas mudou seu modo de estar. E isso, com o tempo, mudou tudo ao redor, porque a vida responde à maneira como você decide caminhar por ela. O estoicismo, nesse ponto, é menos uma teoria e mais uma arte de viver. Ele nos ensina a ver o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Ensina que as emoções não são inimigas, mas sinais, que os pensamentos não são verdades, mas visitantes, que o tempo mais valioso não é o que usamos para produzir,
mas o que usamos para sentir com consciência. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo com sinceridade. Você já começou o caminho. Só de ter dedicado esse tempo para ouvir, refletir e olhar para dentro, você fez algo que poucos estão dispostos a fazer. A maioria foge. Você ficou. A maioria preenche o silêncio. Você escutou. A maioria ignora o caos interno. Você reconheceu o seu. E isso por si só é um sinal de força, não de fraqueza. E agora, eu te convido, de verdade, a continuar caminhando com a gente. Se inscreve aqui no canal, mas não como um clique automático. Faz disso um gesto de presença, um sim silencioso para essa jornada de mais consciência, mais lucidez, mais leveza. Esse espaço não é sobre perfeição, é sobre prática e partilha. E se puder, compartilha nos comentários a sua história com a inquietação. Já sentiu isso? Já teve dias em que o corpo estava presente, mas a mente estava em 1000 lugares ao mesmo tempo? Como você lida com esses momentos? O que aprendeu até aqui? Sua vivência pode ser o espelho que outra pessoa precisa para se enxergar com mais compaixão. Vamos transformar esse espaço em um lugar de troca real, onde os ruídos dão lugar a escutas sinceras. Você não está só. E mais importante, você não está preso para sempre. A chave dessa cela sempre esteve com você. Que essa chave se chame consciência, que o caminho se chame prática, e que cada passo, mesmo que pequeno, seja um passo rumo à liberdade interior.